E a terça-feira vai se encerrando com preços estáveis para a soja na Bolsa de Chicago. Durante todo o dia, as cotações apresentaram ali variações bem tímidas entre os principais contratos negociados lá no mercado futuro norte-americano, mas vão terminar o dia do lado negativo da tabela, mas com pequenas baixas que não passam de 1,5 ponto, 2 pontos ali nos principais contratos. Para a gente entender essa movimentação, mas mais importante, para a gente entender o que isso significa de sinalização para o mercado, o que o mercado tende a nos trazer, a gente vai direto para Boca Raton, nos Estados Unidos, conversar com o Aaron Edward, consultor de mercado da Roadcheck Marketing, já conosco. Aaron, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. Boa tarde. Aaron, um dia meio sem graça para o mercado, né? Meio xoxo, mas isso nos traz alguma sinalização importante? Pessoalmente, eu não estou desanimado com esse mercado, não. Que bom. E o motivo... Perfeito. O motivo é que a gente teve o relatório do USDA na sexta-feira passada, a gente veio deslizando nesse mercado da soja e a gente, tecnicamente, estava sentado na média móvel de 200 dias, ou seja, o preço médio das últimas 200 sessões, e a gente não rompeu para baixo. Se tivesse caído desse ponto, tecnicamente, estaríamos em tendência de baixo e o medo seria que os fundos iriam abrir mão de sua posição comprada e vender e derrubar esse preço. Não foi o que aconteceu. Mesmo sendo um preço comparado com os preços bons que a gente teve poucos meses atrás, um preço tímido, se esse é o nosso piso, o mercado, o bull market, né, os preços altos, a tendência altista segue firme. Isso é o que me encoraja. Aaron, como é que a gente vai entender a chegada dos fatores que vão agora direcionar as cotações a partir desse momento e diante desse comportamento que você acabou de descrever para a gente? Muito bem. O que nós sabemos hoje? O Brasil deve produzir mais soja que jamais produziu em toda a história. A chegada da safra americana já está começando a rodar. É tímido, mas estão começando a colher. Tá. E a produtividade nos Estados Unidos está longe de ser o ideal, mas está melhor do que esperávamos 1 e 2 meses atrás. Então, não é que é uma boa safra, mas estávamos pensando que o prejuízo talvez seria até maior do que está tendo. Então, assim, toda notícia é aparentemente baixista. Chegada da safra, o Brasil plantando muito, a demanda segue, mas não é uma notícia que choca do ponto de vista altista. O que me anima é que se esse é o quadro que nós sabemos e o preço é o que nós temos, então isso pode ser, de certa forma, um piso que nós estamos testando e pode nos levar para um cenário maior. Então, o que vai mover o mercado? E se a safra norte-americana tiver alguma dificuldade, se chover ou acabar sendo menor do que esperamos? E se tiver algum atraso no plantio no Brasil? E se a demanda pela China ganhar fôlego, porque eles estão preocupados com qualquer um desses fatores? Então, se você olhar as notícias que estão por vir, a lista de notícias altistas, na minha concepção, parece maior do que a lista de notícias que nos derrubariam. E por isso que, com cautela, mas eu estou animado, encorajado com essa negociação. Esse encorajamento, ele chega também aos produtores americanos, Aaron? Como é que como é que o produtor americano está se comportando diante justamente dessa movimentação que você acaba de detalhar para a gente, e como isso também impacta no andamento e na formação das cotações? Sempre tem um risco de vendas na safra. Agora, se você olhar historicamente, o preço dia 15 de setembro é menor do que o preço dia 15 de outubro, 80% das vezes. Então, grande parte das vendas que precisavam ser feitas para entrega na safra, creio eu, já foram feitas. Se isso for o caso, então os produtores norte-americanos, muitos, não vão precisar vender mais muita coisa por aqui. Não quer dizer que não vai ter soja.
é uma incógnita se eles vão entrar com peso vendido e talvez isso até limita ganhos nos próximos 2 a 3 meses, se a gente vai ter, toda vez que dá uma subidinha, eles vendem. Mas eles não estão animados ou preocupados ou pensando que isso é um mercado para vender, não. Aaron, em que momento a gente vai ver o mercado em Chicago começar a desviar ou a dividir as suas atenções entre a colheita norte-americana e o plantio aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, que já começou a plantar em algumas regiões, como no Paraná, por exemplo, onde o vazio sanitário já terminou. Amanhã, dia 15 de setembro, é uma data importante para o Brasil. Termina o vazio sanitário, por exemplo, no Mato Grosso, que é o maior estado produtor, e a gente vai ter os 2 principais estados produtores, 2 maiores produtores de soja do Brasil, com trabalhos de campo em andamento. Como é que você está avaliando esse início de safra versus a momento de colheita nos Estados Unidos pesando sobre o mercado? Excelente colocação, e eu diria que já essa semana o mercado já está com um olho no Brasil, certo. Justamente pelo que você falou. Obviamente a cautela, o que é bom no campo nem sempre é bom para o mercado. Então, a preocupação do lado do mercado é se o Brasil plantar a soja bem, plantar cedo, com grande chance de ter uma boa safrinha de milho, porque plantou cedo e tudo isso pode dar uma acalmada no mercado. Mas, se olhar historicamente, o que nós temos hoje é a certeza de uma safra boa e perfeita no Brasil, e grande. E é difícil passar o período inteiro do plantio sem ter pelo menos um susto de que não vai ser uma safra perfeita. A mesma coisa com a colheita. Nesse momento do ano, parece que só falta colher, mas falta colher. Então, a atenção está dividida entre os 2 mercados, mas daqui para frente ficar de olho nos 2 países para ver de onde que vai vir a notícia. A negociação tímida é muito natural para esse período do ano. Não tem pouca incerteza, então o preço que o mercado já aceitou está se mantendo. Qual que vai ser a próxima incerteza que vai mover preço? É interessante a gente observar porque, de um lado, a gente tem essa certeza, né, de uma grande safra vinda do Brasil, uma certeza, uma expectativa muito forte, e essa conclusão da safra, de uma safra regular aí nos Estados Unidos. Como é que a gente olha para outra ponta do mercado e enxerga a demanda dependendo dessas 2 origens, Aaron? Porque temos aí um bom percentual já da safra americana comercializada, mas ainda um bom tempo para continuar essa comercialização. E aqui no Brasil e na América do Sul, né, se a gente olhar para Brasil, Argentina e Paraguai, a gente vai trazer um volume interessante. Deverão ser aí 200 milhões de toneladas de soja, aproximadamente, talvez um pouco mais do que isso, de acordo com os últimos números do USDA. Como é que fica esse outro lado da moeda, que é o lado da demanda, Aaron, diante dessa oferta? Falando da China em particular, mas eu acho que se aplica a todos os mercados, eles estão comprando dos Estados Unidos a soja de uma forma conforme vai precisando. Só o tempo de embarcar, de chegar, só mês a mês, comprando, não exagerando nas compras dos Estados Unidos. Parece que querem dar prioridade para comprar do Brasil. Dito isso, se tiver um atraso no plantio brasileiro, se tiver uma preocupação com a produção brasileira, que, novamente, é muito raro não ter alguma coisa, eu imagino que a gente veria uma contrapartida de as exportações dos Estados Unidos daqui para o fim do ano aceleraria as exportações de soja por aqui. Então, eu acho que essa história da demanda pode muito bem voltar a acontecer, por isso que eu falei que quais são as potenciais notícias. Não Sim. Parece que a China e os outros países estão comprando adoidado nesse mercado, eles estão comprando o que precisam. Então, se tiver uma preocupação na oferta, vão acelerar o passo nas compras. O que vai tranquilizar, na minha concepção, é realmente uma chegada da safra brasileira, e aí que a gente vai começar a repor estoques e pode começar a aquietar esse mercado, mas está longe ainda. E está longe
dentro da tua análise, Aaron, por quê? A gente vai ver ainda a demanda justamente tentando entender essa acomodação do mercado para se mostrar mais presente nas compras efetivamente a partir de agora? Sim, tá longe em dois sentidos. Um é só o calendário mesmo, que ainda tem que produzir. O outro é que nós estamos com estoques apertados. Então, se apertar mais esse estoque, o preço tem que subir mais e até tiver a certeza de que tem soja no mundo suficiente para tranquilizar o mercado, talvez a safra brasileira seja suficiente, talvez vai precisar também de uma boa safra nos Estados Unidos. Então, qual que é esse momento em que parece que a gente produziu soja o suficiente? Ninguém sabe, mas é uma coisa para acompanhar, que nós estamos tentando repor estoques, e até que o mercado não se contente que tem soja no mundo suficiente, nós vamos ficar, creio eu, com um piso alto e mercados animadores. E a gente começa a colheita nos Estados Unidos com patamares bem mais elevados do que na safra anterior, não, Aaron? Você fala de produtividade ou... De preços. Nem se compara com um ano atrás. Um ano atrás, nesse período, a gente estava em alguns dos... Bom, o pior realmente foi no meio de agosto, ano passado, mas estava horrível o preço por aqui. Sim. E agora nem se compara, né? Tanto na soja quanto no milho. Sim. Aaron, quando a gente olha para alguns fatores ali pontuais que pesaram para o mercado nos últimos dias, como a questão logística aí nos Estados Unidos, né, ali ao longo do leito do Mississippi, depois da passagem do furacão Aida, causou um apagão logístico ali nos Estados Unidos, comprometeu o escoamento dos volumes americanos que seguiriam ali para o Golfo do México. Essa situação ainda é um limitador para os preços ou aos poucos isso vai deixando de ser importante para o mercado? Como é que você avalia essa questão pontualmente? Ainda é uma história para se acompanhar, com certeza. Por certo. quê? Porque os Estados Unidos fez muito compromisso que tem que escoar e hoje a infraestrutura não está plenamente intacta para escoar. Então, o pressuposto é que os Estados Unidos vai poder arcar com os compromissos e que isso não vai ser problema, vai dar tudo certo e o mercado se tranquilizou que é isso. Agora, se tiver problema para embarcar, isso pode afetar as exportações e pode mexer no mercado. Então, eu diria... Fica de olho, mas não é a notícia principal, na minha opinião. Isso acabou trazendo um pouquinho mais de demanda para cá, aqui no Brasil, né? Nas últimas semanas, a China vem fazendo algumas compras aqui para embarques outubro, diante da sua necessidade, e isso puxou muitos prêmios aqui, né, Aaron? Como é que você avalia o mercado brasileiro nesse momento, e principalmente o comportamento do produtor, que eu sei que você acompanha bem de perto o que acontece aqui no nosso mercado nacional da soja? Perfeito. Primeiramente, é normal entrando para o plantio, chegando próximo do plantio, é normal ter um empurrãozinho aí de prêmio, e essa notícia acalhou, mas assim, coincidiu, mas não é fora do comum ter esse prêmio no plantio. Sim. O que eu diria para o produtor brasileiro, pensar em duas vendas. As vendas de soja disponível, que estão armazenadas, que o produtor brasileiro tem sido recompensado ao esperar, de certa forma, e aí para a safra nova. Para a soja disponível, aproveite dias de forte negociação, que o comprador está ligando, que quer o prêmio e tudo isso, porque essa escassez de produto não dura para sempre, costuma ter boas oportunidades por volta do período do plantio. Isso é verdade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quem tem soja disponível, se subir aí Chicago, subir 30, 40, 50 pontos e o prêmio está forte, aproveita essas oportunidades. Quanto à soja para safra no Brasil, a palavra de cautela que eu diria é que, infelizmente, provavelmente, se a soja em Chicago vai disparar, vai ser por causa de algum problema na produção no Brasil. Certo. Então, aquele momento que você falou, não posso vender porque eu não sei se eu vou ter, provavelmente vai ser uma das principais oportunidades. Então, se prepare para isso ou
no volume de negociação ou com alguma ferramenta de proteção de preços ou algo assim. Infelizmente, algumas das melhores oportunidades para fixar a safra para o Brasil talvez vão vir nessas ocasiões esse ano. E esse sentimento já está muito presente entre os produtores brasileiros esse ano, né, Aaron? Depois do que ele passou no ano passado com os preços efetivamente, porque teve alguns soluços, né, ali a safra 2020-21, trouxe alguns sustos para o produtor, mas a gente vai terminar ali, pelos números oficiais da Conab, com 136 milhões de toneladas de soja, que é uma enorme safra e uma perspectiva muito positiva, mas esse sentimento de que os preços podem novamente disparar como dispararam no mesmo período do ano passado, a gente tem ainda esse produtor muito reticente, mas esses sinais que o mercado dá, eles precisam ser monitorados e aproveitados pelo produtor, portanto. Precisam, e é importante não assim, da mesma forma que pode ter uma disparada, já teve uma disparada, então é possível que tenha uma disparada de preços? Sim, é possível. Também é possível que o que nós consideramos um preço normal para a soja, que é aquém do 100, volte se a gente tem soja suficiente no mundo. Então, assim, é importante só gerir risco. Eu não estou falando que é isso que vai acontecer, mas o mundo está tentando repor estoques e, repondo estoques, a tendência do preço é se acalmar. Vai ser na safra brasileira? Vai ser na próxima safra norte-americana? Nós não sabemos, vamos acompanhar cada capítulo dessa novela aí. Mas é importante lembrar que o papel do mercado é se corrigir. Hoje é rentável ampliar a área e produzir, e o mercado quer mais soja, mas a tendência é que o mercado vai produzir mais soja. Então, cautela. Hoje eu estava fazendo umas comparações ali com o último relatório do USDA, Aaron, e foi possível a gente observar que a produção global de soja ela deve ter um aumento de quase 6% em relação à safra 2021, né? Mas os estoques finais de soja deverão crescer pouco menos de 2%, os estoques globais. Como é que a gente avalia isso e como é que o mercado vai trabalhar com esses números, Aaron? Demanda, né? Se a produção cresce e o estoque não, é demanda. Então, isso é encorajador e, assim, falando no sentido macro, o mundo vai precisar cada vez mais de alimento e o Brasil é o país mais bem posicionado para atender. Isso é no sentido macro, assim, décadas, né? Ou 5 a 10 anos, enfim. Agora, no curto prazo, tem que aproveitar as oportunidades e gerir o negócio, cuidar das vendas, garantir que está tendo receita para dar o giro no negócio. É isso. Aaron, obrigada principalmente pelas orientações que você divide com os nossos produtores aqui que estão nos acompanhando neste fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe, é de casa, sempre muito bem-vindo. Eu já te espero para as próximas conversas, porque estamos só começando a colheita americana, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Estamos só começando a safra brasileira e a gente ainda vai ter muito mercado para atualizar, né, Aaron? É isso mesmo, é isso mesmo. Agora que tá ficando animador de novo, né? É verdade. Com plantio no Brasil, safra nos Estados Unidos, agora que tem notícia boa. Agora é que tá bom, agora é que tá bom. Aaron, muito obrigada pela companhia nessa terça-feira. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Até a próxima, meu amigo. Obrigada. Abraço. Um abraço. Senhoras e senhores, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, conosco nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas para nos explicar como é que esse mercado, né, que parece tranquilo e sem notícias, né, aquele marzinho calmo que antecede uma tempestade, que sinais esse mercado nos traz. E, de fato, o Aaron pontua essas situações de conclusão da safra americana, mas ainda toda a colheita para acontecer, então pode ainda ter algum problema de adversidade climática, um excesso de chuva, a safra sofrendo um pouco mais. Precisamos entender, portanto, qual vai ser o tamanho real da safra americana.
Ao mesmo tempo, estamos dando início, o start, na nossa safra 21-22. O Paraná, que é o primeiro estado onde termina o vazio sanitário, já começou a plantar. Hoje, inclusive, o Guilherme Dorigatti trouxe as informações colhidas junto da ProSoja Paraná, com o senhor Márcio Bonesi, que é presidente da associação. E o Aaron pontuou, né? O mercado já está com um olho aqui no Brasil, então está dividindo as suas atenções. Isso vai trazer certa volatilidade ao mercado, enquanto ele monitora a demanda e patamares importantes para os preços. O Aaron falou: sobrevivemos aquele relatório do USDA da última sexta-feira sem perder os $12,60. Inclusive, o mercado subiu. Então, essa manutenção de preços nos traz aí uma solidez importante para as cotações, para a gente entender quais serão as trajetórias que o mercado assume a partir de agora. A gente vai monitorar e, claro, te trazer sempre as principais informações aqui no Notícias Agrícolas. Inclusive, agora a gente vai ver como ficaram as cotações no encerramento do pregão dessa terça-feira. Bolsa de Chicago na tela para você. O mercado fecha no vermelho, mas bem estável. Novembro, $12,82 por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. O janeiro, 12,91 com queda de 1 ponto mais 75. O março, $12,96, perdendo também 1 ponto mais 75. Mesma baixa para o maio, que vale $13,02. Durante o pregão, tanto janeiro quanto março voltaram a operar na casa dos $13, mas perderam esse patamar então ao longo do dia, mas ainda acima de $12,90. Vamos ver agora os preços do milho. O milho fecha em alta, mas também com ganhos tímidos, né? Mas bons ganhos. Setembro, $5,03 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. O dezembro, $5,20, 7 pontos de ganho. Março, $5 mais 28 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. E o maio, $5,33, subindo 6 pontos nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Agora sim, concluindo com as cotações do trigo. O trigo, altíssimas, né? Lá na Bolsa de Chicago, o mercado fechou com bons ganhos, portanto, nos principais contratos. O setembro, $6,85 por bushel, 10 pontos e meio de alta. Lembrando que o setembro, tanto para o milho quanto para o trigo, vai deixar aí a tela já nos próximos dias. Dezembro, $7 por bushel, 13 pontos mais 75 de alta. O março, $7,11, 14 pontos mais 25 de ganho. E o maio sobe 13 pontos e meio para fechar o dia com $7,15 por bushel. Bolsa de Chicago terminando, portanto, positiva para o trigo nesta terça-feira. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com este boletim, mas a nossa programação continua aqui no Notícias Agrícolas, os nossos repórteres trazendo aí as últimas notícias do dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.